isso é o importante que está acontecendo agora. O presidente do Senado está falando neste momento sobre a audiência com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Vamos ver. Se eventualmente não forem cumpridas, nós vamos buscar entender os motivos pelos quais não foi cumprido. O que não pode haver é descaso, é desleixo, é falta de estratégia. Nós acreditamos muito que o governo federal e o Ministério da Saúde está absolutamente ciente daquilo que eu apontei no meu pronunciamento ao final, da responsabilidade que significa ser ministro da Saúde do Brasil nesse momento, nessa quadra da história nacional. E eu identifiquei da parte do ministro Pazuello todo o comprometimento para que se concretize aquilo com que ele se comprometeu hoje no Senado Federal. Presidente, há motivos para abrir uma CPI? Essa questão da Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi requerida pelo senador Randolfo Rodrigues e com a assinatura de outros senadores, deve ser avaliada agora à luz de todas essas explicações que foram dadas pelo ministro, e eu vou conversar com todos os líderes partidários, com outros senadores, para nós avaliarmos sobre a conveniência e a pertinência, nesse momento, de se instalar a CPI ou não. Eu fiz uma reflexão sobre o passado. O passado é triste, o passado é significativo, mais de 235 mil mortos no Brasil decorrentes da pandemia, uma reação em cadeia muito ruim também, do seu ponto de vista econômico. Então, esse passado, disse, ele será julgado nas instâncias próprias, o julgamento político, jurídico, moral em relação a isso. O objetivo maior dessa reunião foi identificar o que vai acontecer no futuro, o que é que o futuro nos espera. E quando o ministro afirma que a população será imunizada no Brasil, metade dela até o meio do ano e a outra metade até o final do ano, isso é uma sinalização muito positiva que nós podemos enfrentar o coronavírus com essa eficácia para poder retomar a normalidade do país. Presidente, sem falar especificamente em CPI, o ministro pediu para não se abrir uma frente política na guerra que poderia causar mais mortes. O senhor está de acordo com isso, que se o Congresso passar a investigar, isso pode ter um efeito em relação ao número de mortes, ou é o papel do Congresso investigar? A política, a boa política, ela deve estar presente em todas essas decisões. É a política que faz ter sensibilidade humana, a sensibilidade das necessidades regionais, de situações que são mais emergenciais. Então, a política tem que estar presente. O que não pode haver, e quero crer que foi a mensagem do ministro da Saúde, é uma politização, por exemplo, com fins eleitorais. Isso definitivamente nós não podemos permitir que exista no Brasil, nesse momento, nessa quadra da história nacional. É preciso ter técnica, apelo à ciência, eficácia, inteligência, desdobramentos dessas negociações todas com esses laboratórios para poder entregar a vacina ao povo brasileiro. Mas o senhor não acha que ele estava falando uma leve ameaça de que se o Congresso investigar, isso pode afetar o foco e resultar em mais mortes? Não identifico como ameaça, é uma ponderação do ministro dentro da sua liberdade de manifestação e liberdade de expressão. Quero crer que a sua mensagem tenha sido a de buscar aquilo que eu também tenho buscado desde o início do meu mandato como presidente do Senado, que é a pacificação que nos fará, a partir de diálogo, de técnica, de conversa constante, de tarde, de noite, de dia, para poder ter uma solução para esse problema. Quais são os nossos principais problemas no Brasil hoje? O alcance da vacina pela população brasileira e a questão da assistência às pessoas através de um programa social que possa resolver, como teve essa reunião agora com o movimento da renda básica, que são pessoas que precisam ser socorridas. Então, são os dois focos principais do Senado, são os dois focos, imagino, principais do governo federal e são as duas maiores necessidades da população brasileira. O presidente Lula cobrou o Guedes hoje de uma solução rápida para o auxílio emergencial. O senhor também tem conversado? Como é que está isso? Conversei pela manhã, como disse, com o ministro Paulo Guedes. Vamos nos encontrar amanhã novamente presencialmente, fisicamente, para poder tratar dessa questão e buscar esse caminho, que seja um caminho o mais brevemente possível. O que o presidente Lira disse hoje pela manhã, eu corroboro como presidente do Senado e do Congresso Nacional. A situação é uma situação de fato crítica, é preciso ter resposta imediata e nós precisamos construir uma solução. É o que nós estamos buscando. Se for preciso trabalhar as equipes do Senado, da Câmara, do Governo Federal ao longo do Carnaval, nós o faremos e provavelmente faremos para poder encontrar uma solução com fundamentos econômicos, para poder conciliar a responsabilidade fiscal com a necessidade de ajuda às pessoas. Muito obrigado. O senhor se encontra com os líderes? O senhor falou que vai se encontrar com os líderes? Teremos reunião na quinta-feira, às 10 da manhã, com os líderes partidários. Obrigado. Obrigado. Obrigada, presidente.